23 de junho. É possível um cristão se tornar inimigo de Deus? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Como Deus vê um cristão que já andou com ele e conheceu o poder do Espírito Santo, mas agora se tornou tão envolvido com o mundo que quase nunca pega sua Bíblia para lê-la, raramente ora e vem à igreja somente se isso se encaixar em sua agenda de coisas a fazer? Como Deus encara um cristão que se afasta da ardente paixão espiritual que antes possuía e direciona sua devoção para outras coisas? Tiago 4:4 diz: Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Esse versículo nos diz exatamente como Deus se sente com relação a um cristão que se afasta dele. Quero que você perceba a palavra desse versículo. Ela provém da palavra grega katisteme, que significa constituir ou tornar. Isso é muito importante porque nos alerta para o fato de que, ao escolher seguir um caminho mundano, um cristão se coloca em direta oposição ao caminho divino que Deus deseja para ele. Como resultado das escolhas que fez, ele mesmo se tornou, constituiu ou se transformou no inimigo de Deus. Sei que a palavra inimigo é forte, por isso, vejamos o que ela significa. A palavra inimigo vem do grego ektros. Geralmente, é usada para descrever inimigos em uma guerra ou inimigos em um conflito militar. É a imagem de duas nações que se opõem uma à outra e por isso se envolvem em um conflito militar. São nações em guerra, sentem hostilidade, antagonismo e até mesmo inimizade entre elas. Em Lucas 23, versículo 12, a palavra ektros é usada para transmitir a inimizade e a hostilidade que existia entre Pilatos e Herodes Antipas, antes de se tornarem aliados no momento da crucificação de Jesus. Antes de formarem sua nova aliança, Pilatos e Herodes Antipas eram ferozmente hostis um ao outro. Ciúme e competição eram ferozes entre esses dois homens. Eles eram inimigos. Então, o significado da palavra ektros em Tiago 4:4 é inquestionável. É a imagem de uma força hostil. Porém, agora Tiago usa essa palavra para expressar os sentimentos e as emoções que Deus possui por um cristão que transfere sua devoção e paixão para o mundo. Usando essa palavra, Tiago nos diz que se um cristão opta por tornar o seu relacionamento com o mundo uma prioridade maior do que o seu relacionamento com Deus, está fazendo uma escolha que irá colocá-lo em direta oposição a Deus. De fato, a palavra ektros nos permite saber que Deus considera essa decisão algo tão pessoal que a vê como um ato de guerra. Para Deus, esse é o cúmulo da transgressão. Perceba que Romanos 8, versículo 31 diz: Se Deus é por nós, quem será contra nós? Porém, da mesma maneira, se Deus se opuser a nós e às nossas atividades porque os nossos atos estão errados, nossos planos e objetivos serão frustrados e paralisados, e não teremos sucesso em nossos esforços. Deus não é contra sermos abençoados ou termos muitos bens, porém, Ele é contra o que quer que tome o seu lugar em nosso coração. Quando as coisas do mundo saem de nossas mãos e entram em nosso coração,
Essa é a transgressão que mais importa para Deus. Em Mateus 6, versículo 24, Jesus disse: Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Segundo essas palavras de Jesus, é impossível entregarmos nosso coração simultaneamente a dois senhores. Precisamos escolher a quem serviremos, a Deus ou às riquezas. Riquezas era uma expressão usada pela comunidade judaica dos tempos do Novo Testamento para expressar a ideia de mundanismo. Por isso, ao dizer que era impossível servir a Deus e às riquezas, Jesus estava, na verdade, dizendo que é impossível servir a Deus e ao mundanismo. A palavra servir vem da palavra grega doulos, que descreve um servo ou um escravo. Era usada para indicar um servo que havia se tornado escravo pelo resto de sua vida. A responsabilidade vitalícia do servo era servir ao seu senhor com toda a sua atenção, tempo e energia. Em outras palavras, ele atendia a todos os desejos, anseios ou exigências de seu senhor. Ele estava lá para ajudar, auxiliar e cumprir os desejos e sonhos de seu senhor, nada mais importando. Toda a existência desse servo era para servir ao seu senhor de todas as maneiras que ele pedisse ou exigisse. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Quando você compra um carro ou uma máquina de lavar roupa, essas máquinas funcionarão durante algum tempo sem a sua atenção. Entretanto, chega um momento em que você precisa dar atenção a elas para mantê-las em boas condições de funcionamento. E se você possuir uma casa ou um apartamento, sabe que um lar exige todo tipo de atenção, tempo, energia e dinheiro para mantê-lo em boa forma. Em outras palavras, todos esses bens naturais precisam ser consertados. Quando Jesus nos disse: Não podeis servir a Deus e às riquezas, ele estava nos dizendo que tanto Deus quanto o mundo exigem atenção, tempo, energia e dinheiro. Jesus sabia que não existia o suficiente em você e em mim para servir adequadamente a Deus e ao mundanismo em nossa vida. Portanto, precisamos escolher a qual Senhor vamos servir. Uma vez tomada essa decisão, precisamos, então, aborrecer-nos de um e amar ao outro. Para servir verdadeiramente a Deus, você precisa dedicar tempo a Ele para poder conhecer a sua voz e desenvolver um padrão de obediência em sua caminhada diária. Isso exigirá a sua total atenção. A obra de Deus precisa ser consertada com oração, obediência, arrependimento e adoração. Se uma pessoa escolhe servir às riquezas, mundanismo, em vez de ao Senhor, terá de voltar sua atenção e devoção ao mundo. Como uma pessoa mundana, será obrigada a aprender os caminhos do mundo e a adaptar-se ao pensamento do mundo. Servir ao mundo e ao mundanismo requer 100% da atenção de uma pessoa. Assim como servir a Deus exige sua atenção, seu tempo, sua energia e seu dinheiro, o mundo exigirá o mesmo de você. Foi por isso que Jesus disse que não é possível servir a Deus e às riquezas. Veja, não existe o suficiente em você para servir a esses dois senhores simultaneamente. Por isso você precisa escolher a quem servirá. Então, deixe-me perguntar-lhe uma coisa. A quem você está servindo em sua vida neste momento? O que exige mais seu tempo e sua atenção?
Você pode dizer com sinceridade que está dando a Deus a sua total atenção e que a principal prioridade de sua vida é servir e obedecer a Ele? Ou você precisa confessar que objetivos mundanos, bens materiais e sucesso corporativo consomem seus pensamentos e energias? Se você é monopolizado por Deus, essas outras coisas ocuparão um lugar inferior em sua lista de prioridades. Porém, se você é monopolizado pelo mundo, coisas materiais dominarão a perspectiva de sua mente. Por isso, pare e pergunte-se: em que eu penso mais do que em qualquer outra coisa na vida? Provavelmente, a sua resposta lhe dirá a quem seu coração está servindo mais. Tiago 4,6 nos diz que Deus se opõe a um cristão que volta a sua devoção para o mundo e se torna mundano. De fato, diz que Deus resiste a tais cristãos. A palavra resiste vem do grego antitasso, um termo militar que significa dispor-se militarmente contra outra pessoa. Esse não é um plano de resistência acidental, às cegas, mas uma resistência bem planejada e preparada. Isso declara enfaticamente que Deus considera de forma tão pessoal um cristão voltar a sua devoção de Deus para o mundo, que ele mesmo se coloca em oposição a esse cristão. Como um comandante militar, Deus analisa a situação. Então, decide como resistir e frustrar o que esse cristão está tentando conseguir e, assim, levá-lo a uma oposição de rendição. Se esse cristão não se render rapidamente, arrepender-se e voltar para onde deveria estar, Deus continuará a opor-se às suas atividades. O cristão poderá repreender o diabo durante o dia todo, mas isso será inútil, porque o seu problema não é o diabo, é Deus. Independentemente de quão inteligente essa pessoa seja, quantos talentos e dons ela possua, ou quanto trabalhe para atingir os seus objetivos, as coisas simplesmente não darão certo porque Deus está se opondo a ela, frustrando todos os seus passos para chamar a sua atenção e ajudá-la a levar suas prioridades de volta à ordem divina. Por mais terrível que essa resistência pareça, é uma manifestação da graça de Deus, bloqueando o nosso caminho e resistindo às nossas escolhas. O precioso Espírito Santo se esforça para atrair a nossa atenção e nos levar a um doce lugar de quebrantamento, onde o pecado é confessado e a comunhão com Deus é restaurada. Veja, Deus é tão apaixonado pelo relacionamento que você tem com Ele que não está disposto a compartilhar você com o mundo. Isso não significa que você não pode ter um emprego ou ser bem-sucedido. Na maioria dos casos, você precisa ter um emprego. E Deus quer que você seja bem-sucedido. Porém, se você trocar a sua fidelidade a Deus pelo mundo ao seu redor, Deus vê isso como a suprema transgressão. O próprio ato é o que faz com que ele decida se levantar e fazer algo para levá-lo de volta aonde você deveria estar. Por isso, eu o aconselho a dar uma boa olhada em sua vida e certificar-se de que suas prioridades estão onde precisam estar. Certifique-se de estar mais alinhado com o Senhor do que com o mundo ao seu redor. Caso contrário, Deus poderá avançar para frustrar deliberadamente os seus planos, a fim de levá-lo de volta aonde você deveria estar. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, estou correndo para ti. Quero estar o mais perto de ti quanto seja possível. Não quero nem sequer a menor sugestão de mundanismo em minha vida. Quero ser como o Senhor, pensar como tu pensas e agradar em todas as partes de minha vida, minha família, trabalho, relacionamentos e finanças.
Espírito Santo, se há alguma parte de mim que tenha sido influenciada enganosamente pelo mundo, eu te peço que a mostres a mim e me ajudes a corrigi-la. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir, houve algum momento em que você permitiu involuntariamente que a sua devoção se desviasse do Senhor, enquanto a sua atenção foi atraída para o mundo ao seu redor? O que você fez para voltar para onde precisava estar com o Senhor? Durante aquele tempo em que se afastou do Senhor, você sentiu que Deus estava operando sobrenaturalmente nos bastidores para chamar a sua atenção e levá-lo de volta à sua casa espiritual?